Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de passeio pelos livros da Bíblia. Cada semana, fazemos uma pequena introdução a um livro da Bíblia. E estamos fazendo na sequência, já começamos em Gênesis e chegamos hoje ao livro de Juízes. Esse livro conta, resumidamente, a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel. Um total de mais de 3 séculos. Deus já havia revelado sua lei para governar o povo e usou este período para tentar educar os israelitas na importância da obediência, reforçando o ensinamento comunicado por Moisés no deserto. Alguns trechos de Juízes frisam suas mensagens principais. Deus enfatizou o fato que os problemas enfrentados pelo povo nas gerações depois de Josué não vieram por infidelidade divina, e sim por desobediência humana. Diz ele em Juízes 2, versículo de 1 a 3. Subiu anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Ao longo do livro, geração após geração, Israel sofreu as consequências da sua própria incredulidade. Por não acreditarem na palavra de Deus sobre o perigo de se envolver com os povos idólatras que permaneciam na terra, criaram laços com esses povos e foram castigados exatamente como o Senhor havia avisado. A expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão no último versículo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, versículo 25, e pode encontrar o mesmo refrão no capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1 e capítulo 19, versículo 1. Esta descrição da época não precisava ser negativa, pois o povo não ficou sem Deus nem sem lei. Se cada um tivesse achado reto fazer a vontade do Senhor, Israel teria evitado muito sofrimento. Mas quando acharam reto fazer o errado, trouxeram sobre si a ira de Deus. Juízes apresenta um ciclo de 5 etapas, repetido nas várias gerações. Esse ciclo segue dessa forma. O povo caía na idolatria, Deus mandava um castigo de repreensão, geralmente opressão para um outro povo. O povo clamava ao Senhor pedindo livramento deste sofrimento. Deus enviava um libertador, chamado juiz, para livrar o povo do castigo. E o povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Depois caía novamente na idolatria e o ciclo se repetia. Vamos agora considerar o conteúdo dos capítulos deste livro. Capítulos de 1 a 3 descrevem, em termos gerais, as condições de Israel após a morte de Josué. Capítulos 3 a 16 contam as histórias dos juízes: Otniel, Eude, Sangai, Débora, Gideão, a usurpação por Abimeleque, depois Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. O resto do livro apresenta 2 histórias de acontecimentos típicos da época. Histórias usadas para ilustrar a rebeldia e anarquia que dominavam. Capítulos 17 e 18 falam da idolatria dos Danitas ao extremo norte do território de Israel. E capítulos 19 a 21 relatam uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia, como último exemplo da depravação dos israelitas naquela época. Um caso de estupro e homicídio que provocou uma guerra em Israel
e a morte de dezenas de milhares de pessoas. Como resultado, a tribo de Benjamim foi quase exterminada. Juízes é um livro cheio de exemplos da destruição e sofrimento causados pelo pecado e de pessoas que desrespeitam a vontade do seu Criador. Mas o mesmo livro mostra a longanimidade e a misericórdia de Deus, que sempre procura o livramento do seu povo. Vamos buscar essa misericórdia do Senhor para ter livramento do nosso problema do pecado e a salvação em Jesus Cristo. Você conseguiu acertar a pergunta de ontem? Quando Moisés levantou o tabernáculo pela primeira vez, o que encheu esse templo móvel? Alternativas: A, o vento do deserto; B, o maná; C, a glória do Senhor; ou D, a fumaça dos sacrifícios. A resposta certa: C, a glória do Senhor. Como diz em Êxodo 40, versículos 34 e 35, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, no Novo Testamento, Jesus disse que as pedras de qual grande construção seriam derrubadas? Alternativas: A, o Coliseu em Roma; B, o Areópago em Atenas; C, o Palácio em Cesareia; ou D, o Templo em Jerusalém. A resposta vem amanhã, no final do episódio 510. O tempo dos juízes foi um tempo de anarquia, em que cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Nós também devemos fazer o que achamos reto, mas não conforme nossos próprios olhos ou pensamentos ou nosso coração, mas o que descobrimos ser reto por causa da revelação da palavra do Senhor. Vamos descobrir o que é reto e andar na retidão do serviço ao nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.